Glória a Deus. Hoje, dia 17 de janeiro de 2024. Como vocês estão? Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu não consegui salvar a mensagem que nós compartilhamos. Eu pensei que tinha salvo, quando fui ver, não deu certo, né? Mas hoje há de dar certo em nome de Jesus, para que as outras, né, que não puderam estar aqui presentes, possam também ouvir e serem alimentadas espiritualmente. Eu quero ler com vocês um texto que está no livro de Jonas. Jonas fica no Antigo Testamento. O livro de Jonas, ele é bem pequenininho, só tem 4 capítulos. E conta uma história que ela é reproduzida com muita frequência, principalmente entre as crianças. Lembram do homem que foi parar na barriga do peixe? As crianças geralmente gostam de ouvir essa historinha. Então é sobre Jonas que eu vou falar hoje. Eu vou ler o capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, ele era um profeta do Senhor lá de Israel. Filho de Amitai, dizendo, levanta-te. Então o Senhor disse para Jonas, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. E prega para os ninivitas, porque a sua malícia subiu até mim. Então o Senhor fala para o profeta Jonas que era para ele sair de onde ele estava, lá de Israel, e ir então até essa cidade e pregar para essa cidade, porque era um povo que estava envolvido em grande maldade. E iria vir o juízo de Deus sobre aquele povo. Então Jonas tinha que ir até lá, avisar, pregar, dizer o que ia acontecer com os ninivitas, que eram em torno de 120 mil homens, população no geral. E Jonas, o que foi que ele fez? Imagine, o Senhor chega para Noemi e diz assim, minha filha, eu quero que hoje você vá lá para São Bento, e você vai pegar a Bíblia e você vai chegar lá no meio da praça de São Bento e eu quero que você leia, para todos que passarem ali próximo de você, que você leia o capítulo 1 do livro do Gênesis. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. O que você vai fazer? Eu vou. Você vai. Está recebendo uma palavra do Senhor. É uma ordem. Vai, faça isso. Aí o que Jonas fez? Jonas deveria ir para a cidade de Nínive, que era a capital dos assírios. Jonas fez o seguinte, Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, para ir para outra cidade. O Senhor diz, vai para Nínive, e ele vai para o porto de Jope e pega o barco, não para ir para Nínive, mas para ir para a cidade de Tarsis, que hoje é onde atualmente está a Espanha. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Confiar. É fácil confiar em alguém? Confiar numa pessoa? É fácil. Confiança é uma dos atributos, né, que nós recebemos, que é uma coisa assim, muito, muito difícil. E se nós não zelarmos, nós perdemos com muita facilidade. Então, se nós somos alvo da confiança de alguém, se alguém confia em nós, façamos de tudo para corresponder a essa confiança. Porque uma confiança, uma vez perdida, para se restabelecer
é muito difícil. Então, confiar em alguém é difícil. Agora, imagina você confiar em Deus. A pergunta é: nós confiamos em Deus? Porque confiar em Deus é nós entregarmos o controle, assim, chegar e entregar para Ele o controle das nossas vidas. Entregar para o Senhor. Eu entrego para Ele a minha vida, eu entrego para Ele os meus planos, eu entrego para Ele os meus projetos, tudo eu entrego para Ele. Isso é confiar em Deus, é entregar o controle de tudo nas mãos dele. Só que geralmente há uma dificuldade em se fazer isso, em entregar o controle para o Senhor. Há uma dificuldade. Porque nós achamos que nós estamos no controle das coisas, que nós temos o controle das coisas. Nós podemos definir o que vai acontecer amanhã nas nossas vidas? Como é que vai ser o nosso amanhã? Nós podemos determinar, vai ser assim, assim, assim. Podemos? Não. Nós fazemos milhares de planos e devemos continuar fazendo. Agora, se realmente esses planos vão se cumprir, aí é outra coisa. Então, isso já nos mostra que nós não estamos no controle das coisas. De repente, alguém faz um plano maravilhoso de fazer uma graduação, de se formar. Daqui a 5 anos eu vou estar já formada, vou estar trabalhando e tal. Aí, de repente, essa pessoa sai de casa. Quando vai saindo de casa, passa um carro, bate, tem um acidente, morre. Acabou. Então, nós não temos o controle de absolutamente nada. E a pandemia veio aí para mostrar isso para muita gente que achava que podia determinar como seria seu amanhã. Tantas e tantas pessoas planejaram tantas coisas e tiveram esses planos frustrados. Tantos negócios, empreendimentos surgiram nessa época, pessoas que investiram milhões em shoppings, tanta coisa, e aí veio a pandemia, teve que fechar tudo, e as pessoas entraram em desespero. Por quê? Planejaram sozinhos, imaginando que aquilo ia acontecer, e na verdade não aconteceu. Então não aconteceu, e é não só com relação à pandemia, mas com relação a tudo. Porque ninguém, absolutamente ninguém, está no controle de nada. Quando nós resistirmos a dar o controle para o Senhor, a entregar para Ele o controle das nossas vidas, tenhamos a certeza que nós não vamos continuar com esse controle. Porque o controle que nós imaginamos que nós temos é um pseudo-controle, é uma falsa sensação. E aí, quando nós não entregamos para Deus, tem algo que vem e que nos tira claramente o controle, que é exatamente as circunstâncias. As tempestades que chegam a nós e bum! Diz assim, olha, você não está no controle de nada. E foi o que aconteceu aqui com Jonas. Jonas recebe uma palavra de Deus e ele decide, não, eu não vou fazer isso. Quem está no controle sou eu. Eu é que digo para onde eu vou. Eu não quero ir para Nínive e pegar para Nínive. Eu vou embora então para Tarsis. E aí por que um homem de Deus, ele era um homem de Deus, era um profeta, por que ele não quis ir pregar? Porque o que se espera de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que pregue a palavra. Por que ele se recusou? Porque os ninivitas, eles eram um povo muito violento, um povo que oprimia o povo de Israel, era um povo mau. Então, Jonas queria mais do que aquele povo se desse muito mal, que aquele povo morresse, que aquele povo acabasse, porque era um povo inimigo. Mas o Senhor vem dizer, eu quero que você vá lá, que você pregue. Pregue dizendo que a minha mão vai vir sobre eles. Mas Jonas já estava entendendo que, na verdade, o Senhor estava agindo com misericórdia com aquele povo. O Senhor queria para ele pregar, e a partir daquela pregação, aquele povo iria então dar uma resposta. Aquele povo ia se arrepender. E foi isso que aconteceu.
Mas Jonas não queria que isso acontecesse. Ele achava que ele que estava no controle. E ele se recusa a ir para aquela cidade. Aí entendam, ele entra em um barco, em um navio, ele entra. E aí o Senhor manda um vento forte que no meio do mar se transformou em uma grande tempestade. E durante aquela tempestade tinham várias pessoas ali, vários tripulantes, e cada um começa a orar ao seu Deus, a invocar o seu Deus, e Jonas estava lá embaixo, dormindo na tempestade. Aí eles descem, mas você está dormindo aí, a gente está quase que indo a pique, você está dormindo, o que está acontecendo? Aí começa a orar para o teu Deus também, para ele fazer aquietar o mar. Aí Jonas, já entendendo o que estava acontecendo, que aquela tempestade tinha sido mandada pelo próprio Deus. Aí quando Jonas resolve contar, diz, o que está acontecendo aqui é por causa do meu Deus, porque ele me mandou ir para um lugar e eu me recusei. Aí o que eles fazem? Sob orientação do próprio Jonas, pegam Jonas e lançam no mar. E quando Jonas foi lançado no mar, a tempestade parou, tudo se aquietou. E aí o Senhor manda um peixe. Isso é um fato, isso aí não é uma parábola, isso não é uma historinha. Foi um fato. Creia você ou não. O Senhor manda um peixe, não é uma baleia, a Bíblia não diz o nome do peixe. Algumas historinhas para crianças fazem referência à baleia. Não é baleia, até porque os estudos dizem que as enzimas que existem dentro da baleia não permitiriam a pessoa ficar lá dentro sem ela vir a óbito. Então tem várias teorias acerca de qual seja esse peixe, mas não vem ao caso agora. Então, certo que o Senhor manda um grande peixe, e esse peixe então traga Jonas, engole Jonas. Jonas fica 3 dias dentro da barriga do peixe, e somente quando ele ora ao Senhor, se arrependendo do não obedecer. Imagina, o Senhor manda o peixe tragar Jonas, o peixe vai, o peixe obedece, traga Jonas, mas Jonas mesmo não obedeceu o Senhor. O vento obedece o comando do Senhor, o mar obedece o Senhor, o sol obedece o Senhor, a lua obedece o Senhor. Existe um horário determinado para o sol estar aqui, lindo, brilhante. Mas na hora que o Senhor diz, para, porque agora vem a lua. É a vez da lua. Quando você olha ali no mar, a gente fica vendo as ondinhas, né, indo e voltando. Existe um comando do Senhor até onde aquela onda pode vir. Você vai até bem aqui na areia. Daqui você tem que voltar. Então a gente percebe que a natureza obedece o comando do Senhor. A natureza obedece. Mas os homens se recusam a obedecer. Se recusam. Não, eu quero fazer do meu jeito. A Bíblia diz que é para fazer assim, não vou fazer do meu jeito. Achando que está no controle de alguma coisa. Nós não estamos no controle de nada. E se nós não entregarmos esse controle para Ele, e a Bíblia diz que os planos do Senhor são sempre melhores do que os nossos. A vontade dele, ela é boa, é perfeita e agradável. Ainda que não se encaixe com a minha vontade, porque às vezes aquilo que eu quero não é igual ao que o Senhor quer. Mas o que Ele quer é melhor do que eu estou planejando, muito melhor. Se eu não entrego para Ele, vem a circunstância e vai tirar, porque nós nunca temos esse controle nas nossas mãos, não está nas nossas mãos. Então é melhor, eu digo que é inteligente, é uma fé racional você entregar para Ele do que a circunstância vir e tirar de você. É melhor você entregar o controle para Ele antes da tempestade do que você entregar durante a tempestade, porque você já vai ter experimentado tanta dor, tanta aflição, tanto problema que poderia ter sido evitado se você tivesse entregue antes. Amém.
Jonas, quando ele finalmente obedeceu, porque o peixe o levou até a praia, e era a praia que dava acesso a Nínive. Quando ele chegou lá em Nínive, ele pregou, e ele pregou falando que havia o juízo de Deus sobre eles. Foi essa a pregação de Jonas. Mas a pregação foi tão forte para aquele povo que gerou arrependimento, que atingiu todos os habitantes, inclusive o rei. Eles se arrependeram e eles foram alvo da misericórdia do Senhor. E Jonas ainda se rebelou, porque Jonas não queria que aquele povo fosse salvo de jeito nenhum. Depois que ele viu o povo arrependido ali, ele ficou chateado, ele pediu até para ele morrer, porque ele não queria ver aquele povo sendo salvo. Às vezes a gente julga, o outro e diz, não, a salvação é só para mim, para aquele dali não. Eu não quero aquele dali salvo. Aquele dali já matou, já estuprou, já roubou. Aquele ali não é para ser salvo não, deixa ele lá. Foi mais ou menos assim que refletiu o comportamento de Jonas. Ele não queria o povo assírio salvo. Então, que nós venhamos, assim como a natureza, obedecer ao Senhor. Se é para fazer isso, faça isso. Se não é para fazer isso, não faça. Mas que seja uma direção do Senhor. Toda direção que Ele nos dá, Ele se responsabiliza. Ainda que estranho pareça. O Senhor está me mandando ir para tal lugar, fazer tal coisa, perdoar fulano de tal. Não, mas fulano de tal me ofendeu. Nossa, não vou fazer isso não. Se o Senhor está mandando fazer, faça. Faça. Obedeça. É Ele quem está no controle, não somos nós. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, doce Jesus, nosso Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor, sendo ensinadas, sendo tratadas. Obrigado por essa palavra aos nossos corações, ó Deus, que nós possamos, Senhor, entregar em Tuas mãos um controle pleno das nossas vidas, Senhor. Sem nenhum tipo de reserva, Pai. Que nós possamos entregar o controle das nossas vidas enquanto empregadas dessa empresa, enquanto esposas, enquanto mães, enquanto irmãs, enquanto filhas. Porque nós entendemos, ó Deus, que quem consegue mudar a realidade de um casamento, de uma família, de uma sociedade, não somos nós, não é o ser humano. Quem trata o interior das pessoas é Tu, Senhor. Tu que podes todas as coisas. Nós somos tão pequenos, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós necessitamos da Tua direção. O nosso entendimento ele é tão limitado, Pai. Nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua voz. E assim como a natureza Te obedece sem questionar, que nós sejamos obedientes à Tua voz. Porque os planos que o Senhor tem para cada um de nós são planos de paz. São planos para desfrutar o melhor desta terra, Senhor. E desfrutar o melhor é ter, acima de tudo, a Tua presença. Nos dê a direção que nós precisamos para o nosso dia. Abençoe cada um da nossa família. Abençoe os nossos maridos, Senhor. Os sacerdotes de dentro das nossas casas. Dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento, dê a eles livramento quanto às tentações desse mundo. Abençoe os nossos filhos que nós tanto amamos, Senhor. Guarde-os debaixo da Tua sombra. Abençoe os nossos genitores, os nossos pais, pai, mãe. Abençoe nossas irmãs, irmãos. Cada um, Senhor, que tenha um laço sanguíneo conosco. Pai, guarda-nos, porque nós precisamos da Tua proteção. E, acima de tudo, salva-nos, porque só existe salvação em Ti. Em nome de Jesus, amém.